achou que dava para os dois entrar da monitoria pelo computador, mas pelo visto não, né? Porque tá os dois no computador. Aí por isso que tá um entrando, outro saindo, uma loucura. Mas enfim, desculpa, gente, pelo transtorno, mas vai tudo certo. É, porque o Rafael que está comigo, né? Ele vai gravar, e aí ele precisa estar na conta da monitoria, e eu vou estar nessa outra conta aqui também. Mas sobre o que Liz falou, eu acho que tem como ela apresentar junto, a Joselane pode dizer, né? Se tem como. Desculpa ter Sim, eu caído falei assim. pra ela que por mim não tem nenhum problema, que é até melhor. Sim, E eu se acho que eu também falar vai ser para melhor. você, né? E a lista de presença, assim, vocês querem que eu passe ou vocês vão passar? Não, em relação à lista de presenças, outras coisas, a gente tá bem. O negócio só foi mesmo porque a gente achou que dava para entrar duas pessoas na conta da monitoria, e aí. É tanto que eu estava na mesa passada e estava dando duas pessoas, né? Mas tudo bem, não tem problema não. A gente se. O resto dos links a gente está com as coisas aqui, não tem problema. Tá. E em relação à contagem do tempo, vocês vão fazer isso ou eu que faço? É, eu posso fazer. Eu não sei se você pensou, a gente pensou aqui em dividir em bloco, né? Ou se vai ser logo sete ou seis, no caso, né? Porque Lisa é duas de uma vez, e depois a gente abre para as perguntas. Eu acho que é melhor, porque o tempo está bem apertado. É, eu concordo. Acho melhor fazer a metade, aí fazer um bloco de perguntas e depois finalizar. Né? Então, todos, e depois o bloco de pergunta, não é isso? Não, não. Metade das apresentações, aí fazer um bloco de perguntas, aí depois terminar as outras apresentações e outro bloco de perguntas. O Cleber tem alguma dúvida? Oi, boa tarde, meninas. É que, desculpa, assim, eu queria sugerir se a gente pudesse apresentar todo mundo e falar depois, porque, não sei, pode ser que a gente apresente história em muito tempo, então, se a gente, todo mundo já falou, a gente fica mais tranquilo para depois perguntar e comentar, assim, não sei se vocês concordam. Tá bom, se vocês preferem assim, então pode ser assim. Vamos só É, esperar uns minutinhos para ver se chega todos os apresentadores, aí a gente já inicia, tá? é. De novo, desculpa aí pelo transtorno da gente, dos monitores, mas meu nome é Edna, Joselane é a nossa avaliadora, né? Está aqui com a gente também. E o Rafael está no Cinespa Monitoria, está ali, vai gravar essa apresentação. Se alguém tiver alguma restrição com relação à gravação, a gente já avisa que a gente vai gravar, vai ficar salvo depois no YouTube também, é importante que a gravação aconteça para ficar salvo, né, depois, para quem quiser ver. A gente vai monitorar também a entrada se tiver algum participante que fizer comentário ofensivo ou alguma coisa assim, e vocês perceberem, não fiquem nervosos ou queiram sair da apresentação, não tem problema, a gente vai monitorar isso, né, não deixar esses trolls nos calarem e deixarem que a discussão não aconteça, a discussão vai acontecer, então não tem problema. Se isso acontecer, a gente vai estar monitorando também, e que a gente tenha um bom evento, né, e o debate seja promovido aí para todos, por isso que a gente vai ficar também atento ao tempo, para que todos possam falar, e depois a gente ter o tempinho do debate, né. Bom, pessoal, eu vou me apresentar novamente, acho que não estava todo mundo. Meu nome é Joselane, eu vou ser a avaliadora, né, mediadora. Eu sou antropóloga, sou mestra em estudos latino-americanos e sou doutoranda em integração contemporânea da América Latina pela UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Eu me inscrevi, né, para ser avaliadora do evento, também apresentei no GT, minha pesquisa é sobre ecovilas e ecodeias. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar esses conhecimentos com vocês. É uma área muito interdisciplinar, transdisciplinar, né? Eu vi que tem apresentações de vários temas
diferentes, mas que sempre tem um paralelo, né? Um fio condutor aí. É, eu acho que esse GT vai ser muito bom. Eu estou animada para ver as apresentações de vocês, para a gente poder dialogar também. É, falar sobre a importância, né, desse GT, de estética e política, essas articulações entre diversos temas das subjetividades, né, que vão caminhar para uma transformação política, é uma coisa muito importante, né? É, então é isso, eu acho que a monitora, a Edna já se apresentou, não sei se o outro monitor, o Rafael, gostaria de se apresentar. Boa tarde, né? Eu sou o Rafael, e assim como a Edna, eu vou estar aqui na monitoria desse evento. E é isso, eu acho que são ótimas apresentações que a gente vai ter aqui hoje, e é isso. Obrigada, Rafael. Então as apresentações vão ser de 10 minutos, né? A gente vai ter que cronometrar, porque a gente está com o tempo meio apertado, e as monitores vão ficar responsáveis por isso. A Lia, né, estava comentando que ela vai ter duas apresentações, então ela vai unir as duas em uma só, porque é o mesmo tema e vai ser mais conveniente para todos. Então deixa eu ver a organização do GT, quem é a primeira apresentação? Ingrid, Kleuber, o grupo tá aí? Eu tô, boa tarde. Tá me vendo e me ouvindo, né? Sim. Sim, estamos Pode ouvindo. ficar à vontade, se tiver a apresentação, pode Tá compartilhar a bem, tela. eu vou compartilhar a tela. Assim que você estiver pronta, pode dizer, e aí eu começo aqui a cronometrar, viu? Certo. Vocês estão vendo o slide? Sim, Sim, né? já tá tela cheia e tudo. Tá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu vou iniciar, tá certo? Certo, pode começar então. Boa tarde, né, a todos e a todas. Eu me chamo Ingrid, sou advogada. Atualmente eu estou como servidora do Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco. E eu também sou mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse trabalho que eu submeti foi um resumo simples, e eu fiz em coautoria com os meus colegas também de mestrado, Cleuber, Daiane e o Ítalo, e tem como título Gênero, Literatura e Resistência. É assim que acaba e a violência doméstica contra mulheres no Brasil. Bom, inicialmente eu acho importante a gente contextualizar um pouquinho, né, com relação à violência doméstica contra mulheres. É importante a gente perceber que esse tipo de violência, ela advém de bases muito sólidas, antigas e profundas. Então, tem base aí também no patriarcado, na misoginia, e essa modalidade de agressão, ela se encontra presente na Lei Maria da Penha, que é a Lei número 11.340. Na literatura, é possível observar a obra É Assim que Acaba, de Colin Hoover. Eu nem sei se pronuncia assim, mas eu fui instigada a fazer esse resumo porque eu li essa obra e, ao longo da leitura, eu fiquei muito reflexiva assim, com relação a muitas coisas. É uma obra que traz vários pontos bem interessantes. Eu vou tentar não dar spoiler, né, porque vai ver que alguém aí vai querer ler. E é bem interessante assim, a história, e traz não só traz pontos com relação ao ciclo da violência, a violência transgeracional, que eu acredito que é uma coisa que a personagem principal ela passa, né? E também a importância do rompimento desse ciclo. E aí foi justamente através dessa leitura, dessas reflexões que eu tive, que eu observei que muitas vezes a literatura e a arte acaba nascendo como um reflexo da nossa realidade. Então, por conta disso, né, eu fiz esse resumo com base nesses insights que eu tive. E aí, eu decidi tratar especificamente sobre o ciclo da violência. Esse termo, ciclo da violência, foi criado por uma psicóloga chamada Lenore Walker. E aí, ela diz que, geralmente, na maioria das vezes, as mulheres que
são vítimas de violência doméstica, elas passam por esse ciclo, que é composto por 3 fases: o aumento da tensão, o ato de violência e o arrependimento. O aumento da tensão nada mais é do que aquele momento em que o agressor ele se mostra muito tenso, irritado por coisas insignificantes, e aí ele começa a ter alguns excessos de raiva. E aí a vítima fica se questionando, poxa, eu acho que ele está assim porque ele teve um dia ruim, ou eu fiz alguma coisa específica. Então, ela vai tentando relevar. E aí passa para a segunda fase do ciclo, que é o ato de violência. E aí é justamente nessa fase aqui que a violência de fato acontece, né? A violência física, a violência psicológica. E nessa fase, a vítima, a mulher em situação de violência, ela também se questiona. Nossa, o que é que eu vou fazer agora? Poxa, eu não estou acreditando que a pessoa que eu esqueci, que eu escolhi dividir minha vida está fazendo isso comigo. Então, é uma coisa que eu também vislumbrei na obra de Colin Hoover. É bem interessante isso, porque a personagem, em muitos momentos, ela se questiona. Nossa, é o pai da minha filha, que ela vai ter uma filha depois, né, ao longo da história. E aí, a obra também traz de uma forma bem assim, exemplificativa, a terceira fase, que é a questão do arrependimento. E também conhecido como fase de lua de mel, que o agressor, ele se diz arrependido, diz que vai mudar, enfim. Então, esse ciclo, ele se repete diversas vezes, diversas vezes, geralmente, acaba com o feminicídio, se a mulher não quebrar esse ciclo. Então, nesse contexto, né, que eu decidi, o objetivo da minha pesquisa é determinar qual é a relação entre a permanência nesse ciclo de violência e a inefetividade de atuação dos órgãos estatais de proteção no Brasil. Então, por que será que essas mulheres permanecem nesse ciclo? Será que o atendimento na delegacia da mulher, sei lá, a ineficácia das medidas protetivas, será que isso contribui para essa mulher permanecer nesse ciclo? Então, o objetivo do meu resumo da minha pesquisa foi justamente esse. E a metodologia? Eu vou fazer, né, um estudo de natureza exploratória. A abordagem vai ser mista, quantitativa e qualitativa. E aí eu utilizei dados de uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Data Senado, que tem como título Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, que foi publicada em 2023. E a partir desses dados, aí eu vou pesquisar, determinar, né, a credibilidade do sistema estatal de proteção. E quanto ao procedimento, vai ser de natureza bibliográfica, em livros e periódicos relacionados ao tema. Os resultados esperados. Eu tenho como objetivo, né, inferir as fragilidades nos mecanismos estatais de enfrentamento à violência doméstica, determinar a ligação entre a manutenção do ciclo e as respostas institucionais eficazes, e também ressaltar a potência da literatura como instrumento de denúncia, conscientização e também resistência frente às violências que são geralmente, né, naturalizadas no ambiente doméstico. E já finalizando, o pouco que eu pude pesquisar, assim, no momento que eu estava escrevendo esse livro, eu observei que a literatura ela pode operar como uma ferramenta crítica e transformadora ao dialogar com experiências reais de mulheres que estão em situação de violência. E aí, geralmente, quando eu estava lendo, né, essa obra, eu acabei refletindo sobre as estruturas sociais que permitem esses abusos e outras questões relacionadas à violência doméstica. Então, o entrelaçamento entre gênero e literatura revela-se fundamental na luta por políticas públicas mais eficazes. Dessa forma, eu termino minha apresentação. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. E é isso. As perguntas, depois, né, ao final? Isso, as perguntas ficam para o final. Certo. Obrigada pela sua apresentação. Deu aqui 7 minutos, estou ótimo. Então, pessoal, parabéns, Ingrid, né, primeiro. A próxima apresentação, deixa eu ver.
Transfake, como sua prática pode afetar a visibilidade trans e a efetivação de seus direitos. Cleuber, Daiane, o Ítalo e Ingrid Isso, eu tô estão aqui. aqui? Tô aqui. Tá, pode ficar à vontade, pode compartilhar a tela. Tá bom. Eu não vou ver vocês, aí, por favor, me avisem se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo minha tela, por favor? Sim, estamos vendo. Tá bom, vou começar, então. Boa tarde, gente. Meu nome é Cleuber, eu sou mestrando na UFPE, como a Ingrid falou. Nós temos alguns trabalhos aqui, então, se a gente ficar se apresentando toda hora, talvez fique um pouco repetitivo, mas nós fazemos mestrado em Direitos Humanos aqui na UFPE, e o trabalho que eu trago aqui hoje é a transfake, como sua prática pode afetar a visibilidade trans e a efetivação dos seus direitos. Antes de entrar na discussão, seria interessante a gente entender o que é transfake, porque algum tempo atrás eu não sabia e depois dessa pesquisa eu comecei a entender. Transfake é quando um personagem cisgênero faz personagens trans nas televisões, nas séries, filmes e tudo mais. Eu trouxe até aqui um caso que foi muito emblemático, que teve muita audiência na época na Globo, que foi o Ivan, na Força do Querer. A Carol Duarte interpreta esse personagem que vai passar por uma transição. Aí, no último episódio da televisão, ela passa correndo, assim, depois da transição, com o cabelo curtinho, fez a mastectomia e tudo mais. Só que isso causa um problema. E o objetivo desse meu trabalho, nosso trabalho, foi exatamente entender e questionar como essa prática do transfake, ela reforça estereótipos e diminui a visibilidade de questões reais da visibilidade trans, né? Aqui eu também trouxe um caso da Scarlett Johansson, que é uma atriz muito famosa, e ela teve uma polêmica uns anos atrás, porque ela aceitou fazer um homem transexual no cinema, mas o público caiu em cima, pressionou ela e ela rejeitou. E ela, em 2017, ela já tinha aceitado um papel que ela fez um personagem asiático. Isso já seria muito ruim, e foi realmente ruim, mas não teve uma militância tão grande. Mas quando ela aceitou esse homem trans, ser um homem trans, o público não gostou e ela realmente voltou atrás e falou assim, não, eu vou rejeitar isso. E por que que isso é um problema? Eu vou trazer depois, aqui mais para o final da apresentação, sobre o Monarte, né, e a Renata Carvalho. Mas antes, a gente precisa entender que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, principalmente pessoas trans. Eu trouxe aqui os dados da Transgender Europe, mas existem vários outros, da ANTRA, da Gay Brasil, enfim, tem várias instituições no Brasil e no mundo que mostram que o Brasil, todo ano, é líder em morte de pessoas trans. Então, aqui está bem pequenininho, né, está em inglês, mas eu vou falar para vocês que a gente está aqui tá em preto, né, porque é o maior número, mas a gente não perde para ninguém, a gente está no ranking, infelizmente, aí os Estados Unidos também mata bastante, enfim. Então, quando a gente vê personagens cis interpretando pessoas trans no cinema, a gente acaba reduzindo a transgeneridade como cabelo, seios, maquiagem ou não, salto alto ou não, e fica muito limitado à estética e não traz realmente problemas para a comunidade. Então, eu vou trazer a Renata Carvalho, que ela é uma atriz travesti muito militante na cena. Ela tinha esse movimento nacional de artistas trans Monarte, mas ela encerrou já faz um ou 2 anos, e nesse manifesto eles propõem alguns pontos a serem discutidos, mas um deles que eu achei interessante, porque ela foi bem categórica, né? Ela falou que uma das propostas é que os atores cisgêneros parem de interpretar pessoas trans por 30 anos. Eu achei que ela foi bem categórica, assim, né? Mas eu acho que até é pouco isso. A gente deveria passar gerações sem interpretar pessoas trans, porque isso, além de reforçar estereótipos, como eu falei anteriormente, acaba não dando oportunidade para as pessoas trans que realmente interpretam. Nessa série que foi um estouro, agora da HBO Max, que é o Beleza Fatal, tem uma personagem trans que é interpretada por uma atriz trans e, sabe, ela fez o trabalho dela tranquilamente, não botaram uma pessoa cis para interpretar ela, porque, a princípio, parece que não é um problema, mas, como eu falei, reforça o estereótipo e tira trabalho de pessoas trans.
Eu tentei fazer minha apresentação um pouco mais resumida, porque como tem muita gente, mas depois se tiver algum questionamento, ou se alguém quiser perguntar mais, se quiser saber mais sobre, eu estou aqui, eu vou botar meu e-mail, que eu não botei, né, mas eu vi outras pessoas falando, vou botar meu e-mail para a gente trocar figurinha e tudo mais, e muito obrigado, viu? Obrigada, Cleuber. Realmente, sua apresentação foi tão resumida, eu fiquei querendo saber mais, né? A gente vai conversar um pouquinho depois. Tá bom. Obrigada, Cleuber, parabéns pela apresentação. A próxima eu acho que é a Lia, né? Pode fazer as duas apresentações juntas, então. Pode ficar à vontade. Abre o microfone, Lia. A gente não está lhe ouvindo. Compartilhar a tela aqui. No seu caso, a gente vai ser 20 minutos, né? No caso, que vão ser 2 apresentações, aí eu vou cronometrar dessa forma, tudo bem? Tá. Eu acabo antes, porque, como eu falei, certo. Ela é toda programada, né? Certo, tá bom. Aí eu tenho, e detalhe, eu fiz uma apresentação essa semana, e aí deu um problema, ficou até lá no YouTube, tá? Que não me avisaram, e eu fico num ponto cego aqui, porque eu só trabalho com um monitor, então então aí me avisa. Eu vou até passar e voltar, sabe? Tá porque bom. tem esse problema aí. Peraí. Já está dando para ver a tela, né? Isso. Agora falta apresentar. Agora eu vou fazer a apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Eu me chamo Lia Beatriz Torraca, eu sou pós-doutoranda no Instituto de Psicologia da UERJ, bolsista PDR 10 da FAPERJ. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a coordenação do Congresso pela oportunidade de apresentarmos nosso projeto e parabenizar a equipe pela organização. Parabéns também às e aos colegas que apresentarão seus trabalhos nessa sessão. Aproveito a oportunidade para manifestar uma imensa gratidão à minha supervisora, a professora Edna Ponciano, e a todos os membros do laboratório DERA da UERJ. Ele agora vai passar. Passou? Ainda não está Não? ampliado, Ele está só no PowerPoint. Peraí. Agora sumiu. Peraí. Então, por isso que eu estou te falando que é complicado. Não, mas peraí, que eu vou parar aqui. Peraí, só um instante. Peraí. Vamos ver se agora vai. Peraí. Pronto, agora está apresentando a tela total, né? No caso, já está em outra tela. Tá. Então, vou só voltar aqui um pouco. Certo. Ele já vai. Então, vamos ao projeto, né? Ele nasce em 2020, uma ideia, com uma proposta de descolonização da internet associada ao meu campo de origem, que é o direito. Em 2022, eu redirecionei o projeto para o campo da educação, com a proposta de uma educação para o visual digital, nomeando o projeto de Metafectos, apresentando o conceito de afeto complexo em 2023. Ano passado, o projeto foi aprovado no edital número 17/2024, PDR 10 da FAPERJ, sob o título Retratar, Reiniciar e Reterritorializar, descolonizando pelo afeto a experiência digital algoritmicamente configurada, que eu apresento agora, né, a vocês. É um projeto no campo da psicologia e centrado na adolescência e na adultez emergente, desenvolvido junto ao laboratório DERA da UERJ, supervisionado pela professora Edna Ponciano e, como eu disse, financiado pela FAPERJ. Então, vamos ao projeto. O projeto ele foi estruturado a partir de 3 conceitos: o de colonialismo de dados, do Nick Coder e do LixMaxis, o conceito de virtual do Pierre Levy e o conceito de afeto neutro do Sylvain Tonks. No centro dessa articulação conceitual, a gente propõe um afeto complexo, que é o afeto neutro, desterritorializado ou virtualizado, como potência descolonizadora. Sobre a metodologia, a gente optou pelo método misto. Está passando o slide direitinho? Tá, né?
Sim, está passando. Então, a gente optou pelo método misto, ou seja, associação de 2 métodos de pesquisa, o método fenomenológico, merleau-pontiano, que eu já experimentei na pesquisa de doutorado, e a metodologia proposta pelo Sylvan Tonks, relacionada às manifestações dos afetos. Neste método misto, a gente também está utilizando a técnica do grupo focal. Como eu falei, né, anteriormente, a ideia ela nasce ali no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia, e durante a crise pandêmica ficou evidente que a gente está vivendo sob a regência de um novo regime estético processado em outra dimensão espaço-temporal, capaz de interferir na nossa configuração afetiva e perceptiva, como também na produção de imagens e na construção de realidade. Então, a gente está falando aqui da regência dos algoritmos como catalisadores comportamentais, o que está relacionado ao colonialismo de dados, né? Que é, como o Nick Codry e o Lixmexes nomearam o fenômeno. E isso diz respeito a um novo modelo de poder que configura a nossa experiência nas plataformas de mídias sociais por meio do extrativismo digital, capaz de modular nossa percepção e calibrar nossa organização afetiva em níveis profundos. Então, nesse conceito, seria possível ao usuário das plataformas de mídia social interferir nessa estética colonialista? Então, essa é a pergunta, o problema que instiga a nossa pesquisa. Então, a partir da evidência que há uma hiperativação do sensível pelas experiências estéticas mediadas e geradas por algoritmos, o projeto atual ele busca compreender a experiência de jovens na plataforma de mídia social Instagram. Uma pesquisa que tem como objetivo a construção de estratégias para a descolonização dessas experiências digitais a partir da investigação da atuação dos afetos nas relações algoritmicamente gerenciadas por esse modelo de negócio. Então, são estratégias desenvolvidas por meio da experiência fotográfica e das novas formas de produzir imagens junto ao público atendido pelo DERA-UERJ, como também nas escolas Pedro II, Unidade Realengo e o CAP da UERJ. Ressaltando que descolonizar essas experiências implica na emancipação desses usuários, tal como Rancière propôs a emancipação do espectador. Isso significa promover uma educação para o visual digital. Então, é um processo que também promove a regulação emocional, que é o objetivo da maioria das pesquisas desenvolvidas pelo DERA-UERJ. E aí vocês devem estar se perguntando, mas então o que é esse afeto complexo, né? O afeto complexo é o afeto neutro, desterritorializado ou virtualizado. É um conceito articulado por 2 outros conceitos, o conceito de virtual do Pierre Levy e o conceito de afeto neutro do psicólogo Sylvan Tonks. Então, o afeto neutro ele é um conceito da teoria dos afetos do Sylvan Tonks, que dividiu os afetos primários, considerados inatos ao indivíduo, entre positivos, negativos, e apenas um afeto neutro, que é o afeto surpresa. Então, todos esses afetos eles constituem um sistema biológico subjacente à emoção e fazem parte do ato de perceber. Então, esses afetos eles são responsáveis por configurar as emoções do sujeito e produzir seu repertório imagético. Então, eles influenciam nas relações sociais do sujeito e, por consequência, no ambiente, nos afetos que o Tonks denomina como afetos sociais dominantes, e que se refletem em todo o sistema comunicacional. Então, sob a perspectiva do Tonks, o afeto surpresa seria o único afeto neutro. Ele atuaria como um reset button, um botão de resetar, né, que é capaz de reiniciar as experiências estéticas do sujeito. Esse efeito reiniciador do afeto surpresa permite formular novas imagens, produzir outra realidade, criar outras experiências. Então, o resetting affect, como o Tonks denominou afeto neutro ou afeto surpresa, oferece a possibilidade da quebra de estereótipos e da formulação de outras imagens e produção de outros sentidos. Ele também permite modular a percepção e calibrar ou recalibrar a organização afetiva do sujeito. Então, o afeto neutro ou afeto surpresa é o elemento capaz de alterar padrões e reprogramá-los. Então, para Tonks, o mundo percebido é aquele aprendido a partir de um roteiro não escrito pelo sujeito que percebe, um roteiro que, na atualidade, tem sido escrito e configurado pelos algoritmos. Então, os algoritmos, eles agem sobre as nossas projeções, que, na concepção do Tonks, são nossas experiências estéticas.
Imagem, na concepção do Tonks, é a própria experiência estética. E é sobre essa imagem, sobre essa experiência estética, que os algoritmos estão interferindo, ou seja, nossas experiências digitais estão sendo algoritmicamente configuradas, e isso diz respeito ao colonialismo de dados. Então, para a gente entender o que é esse afeto neutro desterritorializado, um afeto complexo, a gente precisa acessar o conceito de virtual, formulado pelo Pierre Levy, e que nos provoca a pensar sobre uma nova sensibilidade estética que surge com a desterritorialização dos corpos, tanto do sujeito quanto do objeto, submetidos a outra dimensão espaço-temporal. Então, para o Levy, o sujeito desterritorializado é um sujeito afetivo. Para ele, os afetos, seriam responsáveis por atualizar o virtual. Esta atualização provocaria a eclosão de novos tipos de afetos, o que poderia ser considerado uma inventividade afetiva. E é essa inventividade afetiva que faz possível a reterritorialização dos corpos e das relações a partir de uma nova sensibilidade estética, na qual o afeto neutro ou afeto surpresa ganha protagonismo. Então, a eclosão de novos tipos de afetos nos permite observar a manifestação de outras formas do afeto neutro ou afeto surpresa relacionadas à atuação dos algoritmos. Então, o afeto complexo é um novo tipo de afeto neutro ou afeto surpresa que surge com o processo de virtualização ou desterritorialização e que assume duas modalidades quando está sob a interferência dos algoritmos. O termo afeto complexo ele foi inspirado pelo pensamento complexo do Edgar Morin e no conceito de emoções complexas do próprio Pierre Levy, que são aquelas geradas com o processo de virtualização do sujeito. Então, os afetos complexos são os afetos neutros quando virtualizados. Eles podem assumir duas modalidades ao sofrer a interferência dos algoritmos, o afeto virtual e o afeto artificial. Então, o afeto virtual, ele atua como um afeto mediador nas relações gerenciadas por algoritmos, conforme identificado nas plataformas de mídias sociais como o Instagram. Já o afeto artificial age como um afeto reiniciador nas relações estabelecidas através dos algoritmos generativos, tal como o afeto neutro, o afeto surpresa, foi pensado originalmente pelo Tonks. Então, considerando que os algoritmos mediadores utilizados pelas plataformas de mídias sociais não são capazes de romper padrões, que as suas programações são projeções dos comportamentos desses usuários e que vêm sendo utilizados como catalisadores comportamentais, reprogramá-los poderia gerar novos padrões de comunicação para além desses espaços. Aí vocês devem estar se perguntando de novo, né? E aí, mas como é que você vai operar, né, esse processo? Então, apesar do regime data colonial, é o próprio sentido da experiência estética, aquele gerado em razão da criatividade, que nos permite pensar novas formas de imaginar por intermédio dos algoritmos, mesmo em ambientes controlados como os das mídias sociais. Então, é a nossa capacidade de criar que nos permite descolonizar. Então, a criatividade ela está intrinsecamente relacionada aos processos afeto-perceptivos. A capacidade criativa do sujeito ela se expressa por intermédio do afeto neutro ou afeto surpresa. Então, a surpresa é um afeto que se manifesta através das experiências estéticas, e a experiência fotográfica é a essência da estética instagramável. Então, a plataforma Instagram ela foi projetada para gerar surpresa por meio da experiência fotográfica e, por consequência, fazer emergir o afeto neutro no sujeito instagramável, que é o afeto virtual. E essa potência criativa, ela também é a essência da inteligência artificial generativa. Então, os algoritmos generativos de imagens, eles oferecem uma nova forma de afeto complexo, que é o afeto artificial, que é estabelecido a partir de uma relação comunicativa entre o usuário e algoritmos, considerados como parceiros comunicativos, em uma comunicação artificial, de acordo com a socióloga italiana Elena Esposito. Então, é possível afirmar que a nossa relação com esses novos parceiros comunicativos é configurada pelo afeto surpresa, tal como pensado pelo Tonks,
Não por acaso, o algoritmo generativo da OpenAI, o DALL-E 2, inicia essa relação comunicativa com o Surprise Me, que está ali no cantinho do slide, né? Cantinho direito. Então, a interação do humano com a GenAI, ela é responsável por modificar a relação do sujeito perceptivo com o mundo, com o tempo e o espaço em um nível que é difícil afirmar se são os algoritmos que estão transformando o mundo humano ou a sua maneira de percebê-lo, tal como Levi observou a atuação da câmera fotográfica digital quando ele conceituou o virtual. O próximo slide tem algumas imagens de um estudo de caso que eu apresentei num congresso internacional em 2023, e que ele ilustra, ele ajuda a demonstrar como é que funciona esse acoplamento dos afetos complexos. Tá? Ainda não rodou, ele está para rodar aqui. Isso, agora foi. Ou seja, né, quando o sujeito / usuário acopla as imagens geradas por GenAI à estética instagramável. E aí se estabelece uma interferência no regime de visualidade, justamente em razão dos afetos complexos observáveis neste acoplamento. Então, esse acoplamento ele reflete uma nova forma de punctum. O punctum é o afeto que emerge na experiência fotográfica, como observaram Walter Benjamin e Roland Barthes. E aí, é o punctum, né, que desperta emoção e pode interferir na configuração estética das relações comunicacionais, que nesse caso é um punctum gerado algoritmicamente e que carrega uma potência descolonizadora. Então, o acoplamento dos afetos complexos oferece a oportunidade de reimaginar o mundo e suas relações ao interferir na experiência estética do sujeito desterritorializado, com a diferença que o processo é disparado pelo próprio usuário da plataforma de mídia social. Então, os afetos complexos podem potencializar o trânsito dos modos de ser, de estar, de imaginar durante o processo de virtualização. Lembrando que os algoritmos de mediação e os generativos são responsáveis pela modificação dos regimes e dinâmicas de visualidade, como também são capazes de disparar o processo de reinício ou de reescrita dos roteiros do sujeito desterritorializado ou virtualizado. Então, as experiências estéticas com GenAI e aquelas mediadas pelos algoritmos das plataformas de mídias sociais, quando acopladas, permitiriam construir ou reconstruir as imagens erigidas pelo sujeito, que na concepção do Tonks é o mundo percebido. Um mundo que se torna cada vez mais reflexo das projeções no trânsito entre os espaços físico e virtual. Então, finalizando, o acoplamento dos afetos complexos, ele permite ao usuário reiniciar sua experiência estética na plataforma Instagram. Esse reinício ele possibilita a alteração dos afetos sobre a imagem projetada e a reprogramação das relações comunicativas, como também possibilita ao próprio usuário das plataformas de mídias sociais descolonizar sua experiência nesses espaços, ou seja, reterritorializar. Uma possibilidade que passa necessariamente pela educação visual por intermédio da experiência fotográfica e das novas formas de produção de imagens. Uma educação que se reflete no entendimento dos processos afetivos e perceptivos em todas as dimensões da vida do sujeito / usuário e das novas relações espaço-temporais. Então, isso é da essência, isso é a essência das pesquisas em regulação emocional desenvolvidas pelo laboratório DERA da UERJ, e é uma alternativa para além das mídias sociais. Essa é a bibliografia, né, que a gente utilizou nesse trabalho, nessa apresentação, mas o projeto tem uma bibliografia mais extensa, né, que está crescendo cada vez mais, e eu queria agradecer, né, a oportunidade de apresentar esse trabalho, esse projeto, e também falar que essas imagens de fundo elas foram criadas em 2023, com o Midjourney, ainda quando ele estava lá abrigado na plataforma Discord, e o prompt foi uma mente com a fantasia. Tá? Os vídeos eles foram produzidos com Sora, da OpenAI, e especificamente esse de despedida aqui nosso, do agradecimento, ele teve uma interferenciazinha de uma ferramenta do próprio PowerPoint. E obrigada. Obrigada, Lia. Parabéns pela apresentação.
Obrigada. Bom, então, como vocês preferiram, a gente vai continuar todas as apresentações e deixar as perguntas e comentários para o final, tá? A próxima apresentação, Educação Antirracista. Ana Luísa, tá aí? Tô aqui. Vou colocar para apresentação. Tá bom, pode ficar à vontade. Espera aí, deixa eu colocar em tela cheia. Ai, não tô conseguindo. Clicar no apresentar lá em cima. Aham, só que Ah, o não meu tá indo, tá né? na frente. Ah, Fica ruim assim, gente? é porque tá aparecendo as edições do Canva. Ô, Ana, tem na parte inferior da tela, tem duas setinhas do lado da interrogação. Se tu clicar, abre tela cheia. Tá, peraí. Tá vendo? Aqui, página 1 a 8, aí tem 4 quadradinhos e duas setinhas. Ah, tá. Clica nas duas setinhas. Gente, peraí que agora... Ai, eu sou Travou. péssima em tecnologia. Não, agora o Canva foi para outra guia. Peraí. Ai, Não, e o meu só tem uma setinha. Eu ia falar para ela, aperta uma setinha só. Eu acho que peraí. é. Agora vai. Apresentar. Foi. Foi? Ainda tá Agora não foi, aparecendo. não. Ainda tá Não? aparecendo. Não, a gente tá vendo a tela do Canva ainda. Ai, meu Deus, Para, peraí. para de apresentar, tira a apresentação e volta. Isso. Tá. Aí, quando colocar para compartilhar, tu coloca compartilhar uma guia do Chrome ou do navegador que você está usando. Aí vai espelhar só aquela aba, só aquela guia. Senão vai espelhar tua tela toda, eu acho. Eu acho, né? Não sei como que tá aí. Agora foi? Foi, mas não tá a tela cheia. Tá, vou colocar agora. Aqui. Gente do céu, que caos. Ah, é isso, gente. Vai ficar assim Se mesmo. você não conseguir, pode seguir. A gente. Aqui, agora foi, agora foi. Por Foi? acaso você tá com dois canvas abertos? Que você pode estar Tô. compartilhando errado. Que eu Ai, acho provável. Tenta fechar um tá. e depois ampliar a tela naquela. Agora eu sei que setinha que ela estava falando, agora eu entendi. É da sua tela. Gente do céu. Ai, vai Agora- ser assim mesmo. Agora tem uma do Google que você aperta ali e aí você passa e passa direto. Vê se você consegue fazer. Amplia a sua tela, Uhum. tenta ver se você consegue. Peraí. Ai. Se não, dá para apresentar sim, tá dando para ver também, tá Eu vou dando para ler. apresentar assim, eu vou apresentar assim mesmo. Fique tranquilo, tá dando para ler. Tá bom, gente. Peraí. Ai, agora fechou pra. Gente do céu. Fica calma, Ana Luísa, respira, dá um tempinho, que a gente fica nervosa mesmo. Você Pois comigo, é. eu me enrolei toda essa semana, eu tive que voltar tudo, aí ficou tudo gravado lá no YouTube, eu fiquei desesperada. Aí fica calma. Tá. Tá conseguindo passar pelo menos para vocês ou não? Não, ela está com a tela aqui, tá, as pessoas e a tela, a sua tela, mas ela está pequena, como ainda fosse apresentar, entendeu? Aham. Mas agora eu entendi o que eu esqueci o nome da pessoa que falou, mas Ai, é aqui, ó. Ô, Ana, Oi. Isso, Ó, a Ingrid, a a Ingrid. gente só consegue ver a página 1 do teu slide. É, né? Peraí, Isso, deixa eu tenta tentar fazer passar isso para aqui. ver se passa para a gente, porque se passar e você apresenta nessa tela mesmo, fica legal. Vocês A gente estão tá conseguindo conseguindo. agora? Não, para a gente não tá passando, não, tela nenhuma. Tá. Assim, não tá passando para a segunda página, a terceira, não. Olhe, se você puder, você pode baixar essa apresentação do Canva e aí você apresenta como se fosse um PDF, se for o caso. Ai. Na hora de você colocar essa
esse computador com uma setinha, compartilhar a tela, Ah, você já abre na tela que tal a apresentação. ó, vê se agora vai. Foi? Ana, Ela- eu posso apresentar para você. Me manda o Ai, link. tá, Manda o tá, link aqui no chat. Tem ali tá. compartilhar. Não tem ali, do lado de apresentar, tem compartilhar e tem o link. Sim, Me manda aqui no que eu vou apresentar para você. tá bom. No chat mesmo? Não, me manda aqui no chat do Meet. Tá. Ai, obrigada, Val. Não fica nervosa, Gente não, do vai dar céu, certo. a geração Z tá péssima. Ó, ele só tá Não, tentando mulher, ter olha, acesso. chefe de conforto já aconteceu comigo, não se preocupe com isso, não. Isso acontece com todo mundo. Olha só, o Relaxa, acesso dele tá, Ana, o Oi, acesso dele tá limitado. Quando você clica tá, em compartilhar e aparece o negócio do link, vê se o link tá para todo mundo. tá bom. Aparece ali, tipo, para quem pode acessar. Aham. Você consegue botar para todos? Ou Deixa eu colocar aqui, peraí. tá. Compartilhar. Qualquer pessoa com link. Tá. Vê se vai agora. Foi, resolveu. Ai, obrigada. Vamos ver aqui. Será que eu tenho mais sorte? Foi. Foi. Pronto. Aí Obrigada, você gente. me dá o sinal e eu passo, tá bom, Ana? Tá ótimo. Boa tarde, gente. Depois desse caos todo, o nome do título do meu trabalho é Educação Antirracista, né, por meio de oficinas pedagógicas. Pode passar, Val. Me chamo Ana Luísa, sou graduanda do Serviço Social pela UF. Esse trabalho, eu sou autora, né, ele nasce da urgência e da necessidade de falar sobre relações étnico-raciais, infância e escola. Esse trabalho ele é fruto de um projeto de extensão chamado Palavra, onde a gente atua na rede pública de Niterói, e eu elaborei e desenvolvi, né, oficinas com foco na valorização da identidade negra e na construção de uma educação que acolhe, mas, acima de tudo, é antirracista. Pode passar. E o que é esse projeto Palavra, né? O projeto Palavra, ele é vinculado com a Secretaria de Educação, com a Prefeitura de Niterói e a UF. Ele é um programa de alfabetização, leitura e autoria para valorização das redes de aprendizagens. Eu faço parte do eixo 2. O eixo 2, ele tem o serviço social e a psicologia, né? São graduandos nas escolas municipais de Niterói. E o nosso objetivo, né, o objetivo desse eixo é pensar e criar formas de construir um sentimento de pertença, reativando o sentido da escola para aquelas crianças e estudantes que, porventura, estejam vivendo conexões frágeis ou rompidas com o espaço que, antes de tudo, é um direito, né, como na Constituição de 88. Pode passar. A fundamentação desse trabalho, primeiro eu baseei, né, nas leis 10.639 e 11.645, que estabelecem a obrigatoriedade, né, do ensino da cultura afro-brasileira e indígena, a análise das minhas vivências, né, com as crianças nesse meio escolar, né, como extensionista, porque para elaborar e desenvolver oficinas é necessário primeiro um tempo de observação para que a gente possa ter ideias do que a gente vai se envolver nas oficinas. E essas leis, juntamente com a falta de efetivação delas nas escolas, me fizeram fazer esse trabalho, né? E não só falo só nos currículos, né, de falta de literatura negra, mas também nos corpos docentes, né? Na última escola que eu atuei, só uma professora era preta e, coincidentemente ou não, ela era a única que tentava mais uma abordagem de literatura negra, né? Que foi com a turma dela que eu fiz mais trabalhos. E as autoras como Neuza Santos, Bárbara Carini, Bell Hooks, enfim, me incentivaram nesse trabalho, né? As leituras, referências bibliográficas delas. A Neuza, em Tornar-se Negro, ela fala como que é doloroso você se descobrir negro, e isso me motivou muito a analisar de forma crítica,
né, o racismo estrutural, como que atinge a infância. Porque quando a gente pensa em racismo, a gente já pensa nas consequências. Muitas vezes pensamos em nós jovens, em nós adultos, mas as crianças também são muito afetadas. E eu escutava muitas falas, assim, né, comportamentos semelhantes de crianças negras que tinham baixa autoestima, isolamento, necessidade de validação, e eu fui reparando esses pontos comuns e fiquei atravessada com eles. Pode passar, Val. Os procedimentos metodológicos foram oficinas, né, e aí eu vou falar um pouquinho sobre elas. Tivemos primeiro a oficina sobre autorretratos, com diversos tons, né, claros e escuros, e aí já começa um impasse, porque ao mandar, né, nós para escolas, os extensionistas, nós recebemos material, e recebemos material de lápis de cor, coloridos, e sem tons de pele escuros, claros, né, e isso foi uma grande questão, porque eu não queria elaborar uma oficina sobre autorretrato se não tivesse a cor das crianças, né? As crianças iam falar, tá, eu vou desenhar a minha cor com o quê? Cor de pele? Mas o que é a cor de pele, né? E isso foi uma questão das crianças. Quando eu fiz essa oficina com eles me perguntaram, tia, me dá a cor de pele. E eu, mas o que é a cor de pele? Porque a minha é diferente da sua. Então, foi um processo muito enriquecedor, onde muitos, né, não sabiam qual era o seu tom. Tia, eu acho que eu sou moreno. E é sempre assim, né? Eu não sou preto. Não, preto eu não sou. Tudo menos preto. Então, é toda uma autorreflexão com eles, né? A gente pegava, e eu falo a gente, porque era eu e mais uma estudante de psicologia, a gente pegava o bracinho deles, juntamente com o lápis, e eles... e aí, a cor é essa cor? Não, tio, eu acho que é mais escuro. Não, tio, eu acho que é mais claro. E nessa oficina, uma criança, um aluno preto retinto, pediu um lápis claro. E aí a professora regente, vendo isso, desenhou um autorretrato dele, muito lindo, e pediu para que eu entregasse. E ele se emocionou, e a partir daquele gesto, ele pediu um lápis de cor do tom dele e fez um desenho, né, da cor dele, que é preto. E foi muito emocionante e tudo mais. A segunda oficina foi uma roda de leitura, Família de Todo Jeito, da Ana Cláudia Bastos, com diversos arranjos familiares, porque essas crianças, muitas vezes, né, são criadas por avós, são criadas por só uma mãe, né, só um pai, dois pais, duas mães. Então, eu queria trazer essa diversidade que a gente tem, do que a gente chama de família, né? Eles colocaram cachorro, papagaio, enfim, um monte de coisa, e também da cor deles, do cabelo da mãe deles, né? Cacheado, crespo, a gente usou bastante esse diálogo. A dinâmica do afeto, que era cada criança, sorteava uma outra criança, para falar 3 qualidades que elas viam, né, que elas enxergavam naquela criança. E foi muito legal também, porque a gente saiu de crianças que nunca eram elogiadas, crianças que muitas vezes eram deixadas de canto, e foram, né, para esse lugar de enaltecimento, valorização. Então, foi muito importante. Muitas crianças receberam um elogio ali pela primeira vez no âmbito escolar. Então, foi muito legal também. E a quarta oficina foi um espaço, né, de escuta qualificada com as crianças, porque eu pensei em vozes que muitas vezes são silenciadas, né, numa educação de ficar em silêncio enquanto o professor fala, e aí a criança nunca pode, né, contar as expectativas dela, o que ela espera da escola. Então, a gente colocou isso, e foi muito bom, que promoveu a autonomia nas crianças. Pode passar. E aí, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês verem, ó, o livro aqui, Família de Todo Jeito. Esse daqui foi o autorretrato que a professora fez, que ficou muito lindo. Aqui algumas famílias das crianças, e aqui a oficina de autorretrato. E ficou muito legal essa oficina de autorretrato, a gente colocou nas turmas mesmo, para que toda vez que eles chegassem da sala de aula, eles pudessem se ver, né, em desenho mesmo, e se enaltecessem, né, aquela dali sou eu, essa é a minha cor, esse é o meu cabelo, e é bonito de todos os jeitos, né? Pode passar, Val. Resultados, né? Crianças negras passaram a reconhecer e valorizar sua imagem. Falas espontâneas revelaram autoestima, como: tia, eu achei minha cor. Eu tenho a sua cor, tia, então qual que é?
a arte como ferramenta de autoconhecimento. Aí também eu fiz uma oficina com o 5º ano, né? Então, promovi arte, né? A gente falou muito sobre arte também, de desenho, de música, de dança, de rap, né? Como ferramentas para desenvolver mesmo, se expressar, né? A escola como território de escuta, cuidado e transformação, reforço da necessidade de psicólogos e assistentes sociais no cotidiano escolar, o quanto que isso é importante, e a motivação da escola em construir um ensino antirracista e acolhedor. Isso também foi crucial, porque ao elaborar essas oficinas, eu deixei claro para a diretora e pedagoga que esse era um trabalho contínuo, né? Que não encerrava no nosso encerramento naquela escola, né? Não encerrava naquele ciclo, mas que elas poderiam continuar aplicando, e isso aconteceu, de fato, porque não conseguimos fazer todas essas oficinas em todas as turmas. Então, uma professora foi falando para outra, e isso foi motivando a dar um trabalho contínuo. E é isso. Passa. E eu encerro com Bell Hooks, né, que as nossas práticas pedagógicas, mesmo em sua simplicidade, continuem sendo lugares radicais de possibilidade. É isso, gente. Obrigada, Ana Luísa. Parabéns, Ana Luísa, muito obrigada. A próxima apresentação é sobre artivismo da Lariane. Está presente? Estou aqui. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, Lariane. Pode colocar a apresentação, pode ficar à vontade, tá bom? Certo. Bem, quero agradecer a organização por esse congresso lindo. Começou desde hoje cedo. Também a equipe toda que está aqui, né? Fazendo esse congresso acontecer. E eu não tenho apresentação em slide. Eu sou de uma geração difícil com a tecnologia, e eu vou começar me apresentando, acompanhando um pouco a forma de apresentação de hoje de manhã, que eu gostei bastante. Então, eu sou uma mulher parda, de 46 anos, né? E vou trazer aqui um agradecimento a todos os meus velhos que me acompanham. Prazer também, Valdenilson. Aos meus velhos pais, que têm 87 anos, 81. Aos meus avós, que já não estão mais aqui, né? E as minhas duas velhas que eu coloco aqui no meu capítulo, no meu escrito, a TT e a Beatriz, que já não estão também entre nós. A Beatriz, na época, tinha 99, e a TT, que foi uma cliente que eu acompanhei por 10 anos, e pude acompanhá-la até o final da sua vida, né? Ela e o esposo dela, companheiro dela. Então, assim, eu acho que eu trago esse trabalho, que é um trabalho clínico, que é um trabalho para não deixar a minha clínica morrer, né? Porque a gente corre o risco, às vezes, no trabalho, não poder germinar outras ideias e compartilhar um pouco do que a gente vai vivendo. E eu acho que a clínica ela precisa transbordar os consultórios, e nesse caso, às vezes, transbordar as casas, né? Eu atendo bastante nas casas dos meus clientes, dessas pessoas, já que são pessoas que de idades avançadas, que muitas vezes não têm condições de sair de suas casas. E aí eu proponho essa clínica como uma arena dos possíveis. Venho da musicoterapia, minha graduação, e depois do mestrado em etnomusicologia. E o meu cuidado, esse artivismo, que foi um termo que me tocou bastante, e eu comecei a pensar como que a clínica poderia ser uma clínica artivista, como que a música ou a arte ela pode propor novas formas de vida, novas formas de existência, né? Não só
ter uma clínica artística, mas a gente poder trazer a vida como uma obra de arte, trazendo um pouco a UNIT também. E dentro dessa proposta, eu fui pensando nesse termo na minha clínica e pensando aqui junto, né? Acho que o objetivo e o desejo é poder pensar junto com vocês 3 propostas quando veio esse termo. E eu vou trazer rapidamente cada uma. A primeira proposta, o primeiro princípio, né, proposição de pensar o ativismo como um ato motor, como uma atitude, como um lugar dentro da esfera da experiência. E eu fico percebendo como que nos dias atuais a gente tem uma precariedade do sensível, e talvez por isso a arte seja tão importante na nossa forma de estar no mundo. Não só uma precariedade, né, de comer, de habitar os verbos, uma precariedade onde a gente não está mais, às vezes, habitando a nossa forma de andar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir. Então, o ativismo como ato motor, ele traz uma proposta da gente sair das nossas idealizações, porque eu coloco aqui que sair dos ideais e das idealizações como uma queda. E para ser ativismo, ele precisa criar uma corporeidade na experiência. Ele precisa habitar os verbos. Necessita tônus muscular, necessita corpo e uma relação profunda com o terrestre. Eu acompanho muitos clientes e eu vejo, observo como que nessas imagens perfeitas de arte e do corpo da arte, né, digamos assim, no neoliberalismo que nós vivemos, ele vai colocando cada um de nós num tempo longe do presente, num lugar fora de nós mesmos, né? Então, ele traz esse corpo como a proposta de trazer o corpo nesse lugar onde não tem uma garantia, onde a gente precisa sustentar a fricção, as resistências e as matérias do mundo, e para isso, muitas vezes, frustrar os idealismos artísticos de si. Numa segunda proposição, eu coloco o ativismo como uma necessidade de escolhas. Quais são os critérios? E aí eu trago um pouco Deleuze, que coloca que a expressão ela envolve uma fantástica eliminação, uma fantástica depuração, né? Nós somos bombardeados o tempo todo com ideias, com imagens, com novidades. Nós somos impelidos a consumir muitos objetos, cultura, relações. E o Deleuze, eu coloco ele aqui de novo, numa das aulas que ele deu em 1981, falando sobre as artes plásticas, onde ele fala que a necessidade é de limpar a tela. E aqui eu coloco os nossos próprios pensamentos, ou as nossas próprias formas de sentir, como uma tela que precisa ser depurada, que precisa ser limpa, para que possamos entrar em contato com aquilo que faz sentido na vida, né? E ele coloca isso como uma forma de clichês. Os clichês colocam a vida e a arte a serviço de uma estética hegemônica do capital. Para Deleuze, a gente precisa limpar as telas, é uma luta contra os clichês. E a luta contra os clichês é uma luta com as sombras. Essas sombras que podem ser nossos medos mais aterradores, sejam nossos medos imaginários ou reais. E nós nos agarramos aos clichês com unhas e dentes,
porque sabemos que muitas vezes corremos o risco, sem eles, de um enfrentamento violento ou de um apagamento agressivo e cruel dessa sociedade atual. Mas a arte, para ser artivista, não tem como se agarrar aos clichês e nem ter certezas de garantias. E para isso a gente precisa colocar o nosso corpo contorcido. Segundo Deleuze, a forma, talvez, de enfrentamento dessas sombras seja fazer passar os clichês por uma catástrofe, pelo caos gésme, para esse corpo contorcido. Esse corpo que precisa deformar para uma deformação criadora para permitir tornar visível a forma invisível. E numa terceira proposta desse artivismo da vida como obras de arte, da clínica como um lugar artístico, eu proponho que o artivismo ele também é político. Dentro da esfera política, a gente trata do bem comum, das atividades humanas que constroem o público, ou seja, o próprio mundo. Quem traz isso é Hannah Arendt. É nesse lugar político, nessa arena, onde nos reunimos para uma convivência que nos traz uma convivência de um lugar comum, mas também nos diferencia, porque é onde cada um pode ser singular. E os discursos, os modos de vida são conhecidos e legitimados na esfera pública para traçar as decisões do bem comum. E aqui eu trago Rancière, que ele coloca que esse lugar político, que é esse lugar onde nós damos a cara, onde nós estamos aqui dando a cara, né? Um minuto. Lugar público, obrigada. Que é um dos maiores obstáculos, porque nem todos estão nesse lugar, nem todos estão nessa experiência de compartilhar as existências no mundo comum. E aqui o grande desafio é a gente poder perguntar o que é visível, o que está à margem da invisibilidade. E a proposta é a gente poder trazer como uma pergunta de que forma podemos redistribuir o sensível, como introduzir novos elementos no campo da nossa percepção, de que forma os corpos se posicionam no espaço comum. E aqui eu coloco os corpos velhos que compõem a minha prática também nos estudos e na clínica. Que novas práticas artísticas do corpo podem propor diferentes configurações na comunidade? Teria tempo, tem mais um minuto, é Josilene, né? Eu estou com a Joselene aqui também, né, o Edna? Isso. E aí já extrapolou, infelizmente. Tá. Então tá bom. Obrigada. Eu queria trazer uma frase de uma música, mas fica para a próxima. Grata. Tudo bem, obrigada. Obrigada, Lariane. Depois, no debate, você pode trazer a música, tá bom? Eu vou lembrar de perguntar, vou anotar aqui. Então, vamos para a nossa última apresentação. Pluriversalidade epistêmica no cinema negro. Brenda e Juliana, estão aqui? Aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. A minha Vocês têm apresentação? Tem. Vou compartilhar aqui a tela, um momentinho. Ver se eu não vou me enrolar também. Boa tarde, só um aviso, aqui dando um aviso, a lista de presença, ela está no chat, se alguém ainda não assinou, é só acessar o link e assinar, tudo bem? Tudo certinho? Conseguem visualizar? Conseguimos, só que o PowerPoint está
abrindo tudo, né? Não tá em tela cheia a apresentação. Mas se não der para abrir tela cheia, tá dando para ler. Mas está em tela cheia agora, vocês conseguem ver? Ou ainda não? Aqui não apareceu tela cheia ainda não. Não? Deixa eu voltar. Ver aqui. Vou aumentar, que talvez seja aqui para baixo. A apresentação. Eu acho que ali em cima tem a apresentação do começo, do slide atual, e embaixo iniciar a apresentação de Começo, eu slides. A apresentação do slide. Aí embaixo daí onde você está com a Ah, seta. sim. Ah, mas aqui não Se clicar no do começo, Não vai? aquele do começo? Vamos ver do slide atual. Foi? Não, né? Não. Do começo. Não tá tela cheia, né? Não, mas se não der, não tem problema. Tá dando para ler. Assim dá para ver bem. Poxa, que pena. A configuração da apresentação. Lá embaixo, do lado do menos. Na lado esquerdo ali. Sim. Agora foi, né? Apareceu, pra mim não apareceu, não. Não foi, não? Não, aqui também não tá a tela cheia. Não tá não. Na sua tela foi? Aqui foi. Compartilhe a tela inteira, se puder, por favor. A tela toda. Agora foi? Não tá indo, não. É bom você tirar a apresentação e botar de novo para ver se vai. Vamos lá tirar. Agora eu tô no Canva, na verdade, né? Tá mostrando o Canva. Deixa eu botar aqui. Eu acredito que o Canva seja até mais fácil. Para a apresentação, janela, tela cheia. A minha janela até sumiu aqui, nossa. Deixa eu voltar aqui, que minha janela sumiu. Apresentação. Nossa, minha apresentação até... Só um momentinho, deixa eu ver se eu acho aqui o... Nossa, o que aconteceu? Ô, Brenda, a sua apresentação tá no Canva? Tá no Canva. Então, no Meet, você vai ver no lado da nossa câmera tem um computadorzinho e uma setinha para você compartilhar. Aí você compartilha exatamente onde está aberta a sua apresentação do Canva. Eu acho que é mais simples. Brenda, a gente também pode fazer assim como a gente fez com a Ana Luísa. Eu acho mais fácil, porque acabou que fechou aqui. Nos manda o link aqui, por favor. Sim. Você pode mandar o link aí a gente apresentar. Tá, mais fácil para a gente não perder tempo. Abri o meu WhatsApp web, que até ele fechou. Não tô conseguindo mandar nem o link. Nossa.
sei o que aconteceu aqui. Eu vou no Canva aqui, vamos lá nos projetos, eu acho que. Ou se não, abre daquele jeito que É, tava mesmo, Brenda. Dava pra eu ver. acho que vai ter que ser assim, não era nem pra gente ter tirado de lá, que aí não atrapalha tanto aqui. Eu vou tentar Não tem problema, fica tranquilo. compartilhar aqui das janelas. Vamos assim, que aí acho que é mais fácil. Pronto. E daí... Assim consegue pelo menos ver os slides? Sim, tenta Consegue. clicar ali em cima em apresentar. Aí se não der certo, deixa assim mesmo. Sim. No lado Apresentar. direito. Aqui. Apresentar em tela cheia. Aí aperta de novo isso. Aham. Isso, foi. Pronto, foi. Mas ficou bom agora, do jeito que tinha que ser? Agora tá ótimo. Que bom. Sim. Que bom. Bom, eu não consigo vê-los, mas vamos começar. Boa tarde a todos. Eu sou do norte do Brasil, aqui do Amapá, né? A capital é Macapá. Sou mestranda da Universidade Federal do Amapá. E a Juliana Monteiro Pedro, a doutora Juliana, ela é a minha orientadora, né? Nós trabalhamos aqui com comunidades quilombolas. E eu trago para a conversa a questão da pluriversalidade epistêmica no cinema negro e as resistências quilombolas que existem dentro do audiovisual aqui no norte do Brasil. E, para isso, eu faço uma análise, um estudo de caso, na verdade, de um curta-metragem feito por uma cineasta autodeclarada negra, nascida numa comunidade ribeirinha aqui do estado do Amapá. Esse curta se chama Essa Terra é Meu Quilombo, e nesse trabalho eu trago uma foto da cineasta, aqui do lado direito, superior da tela. A Rayane Penha é uma cineasta que trabalha com afirmações de identidades, né? Trabalha no contexto dos quilombos urbanos amazônicos. Aqui embaixo eu trago o folder do documentário, né? Do curta-metragem, Essa Terra é Meu Quilombo, inclusive muito premiado fora daqui do estado. Infelizmente, aqui no estado ele não é tão conhecido, mas para o Nordeste, em alguns festivais, São Paulo, Rio de Janeiro também participou. E aí, primeiro eu trago um questionamento para se falar em audiovisual e resistência. Se o cinema fosse para além da arte, né? E se o cinema fosse resistência? Se o cinema fosse um ato político, será que ele já não é um ato político? Então, o contexto da pesquisa se deu nessa questão do cinema negro no Brasil, que tem sido uma ferramenta, né, para romper silêncios históricos, como uma reparação, inclusive, para grupos que são minorizados, principalmente trazendo essa questão das mulheres quilombolas no contexto urbano amazônico, que é o caso do documentário Essa Terra é Meu Quilombo. Então, esse curta, ele foi feito em 2022, a cineasta é uma cineasta amapaense, portanto latino-americana, é autodeclarada negra, vive numa comunidade ribeirinha, aqui do norte do Brasil, e esse documentário, ele representa essa ruptura nesse sistema hegemônico da produção de conhecimento, né? Ele é focado essa produção de conhecimento que hoje existe no audiovisual e que vai para outras áreas da arte também, é focado nessa hierarquia global eurocêntrica, que tem essa dominação epistêmica como se ali fosse o único lugar absoluto de produção de conhecimento. E aí, falando do estado do Amapá, certamente muitos não conhecem, então eu trouxe aqui um visual para poder entender onde é que fica. O estado do Amapá fica ali na pontinha do Brasil, pertinho ali já da Guiana Francesa, e no mapa também, que é do acervo da universidade, você consegue ver delimitado
as comunidades quilombolas que existem no estado. Então, o estado do Amapá ele tem um cenário muito relevante dentro da questão das comunidades tradicionais, tanto comunidades quilombolas quanto comunidades indígenas. O Amapá ele é o terceiro maior estado em concentração de quilombos no norte do Brasil. Delimitado aí no mapa, você consegue ver 44 comunidades quilombolas, sendo que dessas 44, 40 comunidades já têm certificação de autodefinição, porém, apenas 6 delas têm o título de demarcação. Então, você percebe um cenário de luta, de resistência, de conflitos territoriais. Inclusive, o meu projeto de pesquisa no mestrado é sobre conflitos territoriais, frente à expansão da propriedade privada. E num simples olhar no site do INCRA, por exemplo, no estado, você vê 31 processos abertos para regularização do território. Então, diante desse cenário de luta, de resistência, é que vem o documentário da Rayane, vem o curta, né? Vem o filme, trazendo uma série de questionamentos e de reflexão. Então, a pergunta norteadora da pesquisa é: como é que esse filme dessa cineasta que é negra, amapaense, contribui para a valorização das epistemologias pluriversais, quando narra a resistência de mulheres quilombolas nesse contexto urbano amazônico contra o apagamento de suas ancestralidades. Então, o documentário traz a vivência de 3 mulheres, ao lado eu trago 2 dessas mulheres que falam no documentário, mulheres quilombolas em contextos urbanos aqui do estado, na Amazônia. E aí elas vão falando da relação delas com o território, a relação delas através da agroecologia e como é que elas constantemente estão reafirmando sua identidade. Precisam, na verdade, reafirmar suas identidades diante de tanto apagamento, diante de tanta resistência. E o objetivo da pesquisa é compreender como que esse filme, por meio do audiovisual, portanto, da Rayane, se articula como instrumento de resistência e transformação epistêmica, promovendo essa valorização dos saberes locais, das mulheres quilombolas no contexto urbano amazônico, e esse protagonismo delas na luta pela existência no espaço, no caso, no território. A metodologia utilizada no trabalho foi uma abordagem qualitativa e descritiva, né? Foi pautada numa revisão bibliográfica e na análise audiovisual do documentário, no estudo de caso do curta-metragem e numa entrevista estruturada com a cineasta. Para a análise dos dados, foi feito um enquadramento teórico crítico, combinando as leituras e as ideias, as teorias de Mignolo, Fanon, Quijano, para interpretar o filme enquanto prática decolonial. E sempre levando em consideração que foram adotadas estratégias de análise interpretativa desses discursos que tem dentro do documentário, considerando sempre o filme como um texto político e cultural. Aqui também são imagens de dentro do documentário, né, para, sim, infelizmente, é um documentário que ele não é tão extenso, mas infelizmente não tinha como trazer por conta do tempo, né, de apresentação, mas um documentário muito interessante para todos conhecerem. As discussões e resultados durante a pesquisa, levantamos Kodato, por exemplo, que fala do cinema como instrumento de representação, a importância dele na construção de imaginários e essa influência que tem direta na forma como esses grupos são percebidos nessa dinâmica social. Então, o audiovisual, ele tem sido marcado por essas desigualdades nessas narrativas dos povos racializados. Fanon já fala que esses grupos sociais, que são classificados e hierarquizados com base nessas construções raciais, eles se solidificam nesse processo de exclusão, e esses grupos que foram minorizados e são constantemente silenciados, são apagados também nessas narrativas audiovisuais, né? E essa epistemologia, ou seja, esse conjunto de conhecimentos trazidos por essas comunidades, são silenciados. Sempre se sobressai essa episteme eurocêntrica, né? Essa episteme que é hegemônica. Então, o cinema da Rayane, que é uma artista negra e latino-americana, e é sempre importante ressaltar esse lugar dela de pesquisadora e de artista, traz essa reflexão dessa luta de mulheres negras pela terra ancestral,
rompe com essa hegemonia epistemológica eurocêntrica e se opõe a essa ideia que Mignolo traz sobre essa questão do hubris do ponto zero, onde a ciência moderna é absoluta, a ciência moderna é universal e a única capaz de produzir conhecimento. E daí também a pesquisa traz aos autores, não só autores latinos, assim, latinos no sentido de, que não são brasileiros, né? Mas traz também Beatriz Nascimento, que ela sempre fala sobre a questão das produções nacionais que reproduzem esse estereótipo, né? Essa lógica colonial do negro ridicularizado, da pessoa negra em papéis secundários ou caricatos. Araújo, que argumenta que há, então, esse movimento de cineastas negros, como a Rayane, que buscam romper essa lógica e produzir filmes protagonizados e dirigidos por pessoas racializadas, né? Inclusive... Olá? Não, pode falar. Pode falar? Desculpe. Um minuto, não, já estou finalizando. E esses estudos, eles são fundamentais para compreender a desigualdade racial no cinema brasileiro, e o que se percebe é que há uma lacuna na análise do cinema produzido na região norte, especialmente no que se refere à representatividade quilombola no audiovisual. Então, como considerações finais, é possível perceber que o filme, que o audiovisual aqui no Norte, que traz essa questão das mulheres quilombolas, representa uma prática decolonial, valoriza as epistemologias pluriversais, por ser produzido por uma mulher negra e latino-americana, que ocupa o seu lugar na produção de conhecimento e dá espaço, lança à luz as mulheres quilombolas no contexto amazônico. Então, o audiovisual aí tem um papel transformador por promover essas narrativas que valorizam os saberes locais e reafirmam a centralidade das mulheres negras quilombolas como protagonistas da sua própria história. Aqui tem a nossa bibliografia, ela na verdade, a nossa referência é um pouco mais extensa, mas pelo menos foram os pontos abordados durante a apresentação. Obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Brenda. Obrigada, Brenda. Parabéns a todas, as apresentações estiveram ótimas. Eu vou fazer um comentário tentando amarrar um pouco todas as falas e os temas. Quem tiver alguma pergunta pode ir deixando aí no chat ou pode ir levantando a mãozinha que a gente vai passar a palavra, tá? Mas eu queria fazer uma amarra, né, entre vários temas. Eu fiquei pensando, né, o que tem em comum entre todas as apresentações, né? Focando no tema do GT, que é de estética e política, né? Eu acho que as apresentações tocaram vários temas, por exemplo, da arte, né, do artivismo, a questão da criatividade, né, de como a gente faz para imaginar outros mundos possíveis, que também se conecta com o tema do próprio evento, dos outros GTs, que eu participei mais cedo, que era de construção de outros mundos, né? Eu acho que todos nós estamos tentando imaginar, né, outros mundos possíveis, como fazer isso a partir da estética e fazer com que tenha uma transformação política realmente, né? Porque são particularidades, são casos, estudos de caso, muitas vezes, que acabam se desenvolvendo em movimentos sociais, em coletivos, né, que muitas vezes têm atuação política e acaba gerando, né, políticas públicas ou outro tipo de intervenção na sociedade. Eu fiquei pensando como que essas pesquisas que são tão inovadoras, tão transformadoras, estão sendo aceitas dentro das universidades, porque muitas vezes é um ambiente conservador, um ambiente que tende, né, a um certo positivismo, a tentar transformar as pesquisas que são muito revolucionárias, entre aspas, encaixar dentro de um quadro. Então, eu queria fazer uma pergunta geral para vocês, falarem um pouco sobre esses desafios relacionados à metodologia, a inserir essas pesquisas dentro da academia, se foi difícil, se teve alguns embates, e essas metodologias também, que muitas vezes têm que se abrir um pouco mais, né, tem que ser metodologias mais sensíveis às problemáticas sociais,
as particularidades, das subjetividades de certos grupos, né, indivíduos. Eu acho que foi a Lia que comentou um pouco sobre uma metodologia que é manifestação de afetos, algo assim. Se puder comentar um pouquinho mais, eu fiquei interessada, porque eu não conheço. Cléber também. E, bom, a Lariane ficou devendo uma letra de música para a gente, também esse vai ser o espaço de compartilhar com a gente. E, no geral, é isso. Eu queria ouvir um pouquinho desses desafios de encaixar, né, essas subjetividades tão transformadoras dentro da academia, que é esse lugar um pouco mais limitado. Se alguém tiver alguma outra pergunta, pode ficar à vontade. Aí você quer que eu fale primeiro? Acho que a Ingrid levantou a mão primeiro. Eu não sei como você quer fazer. Então, eu levantei a mão, porque eu, Ítalo e Cléber, nós vamos precisar sair, porque a gente tem que ingressar em outro GT agora às 16. Aí eu só queria avisar que a gente vai sair, saber se tem algum problema, porque... Não, não tem problema, não. Só não esqueça de assinar a lista de presença que está aí no chat. Tá, joia. Você já assinou. Parabéns, viu, pessoal, para todo mundo aí. Tchau, tchau. E obrigada pelo trabalho de vocês, viu? Muito bom. Muito obrigada, gente. Então, pode responder, Lia. Você falou de desafio, né? Desafio foi no doutorado, tá? Foi um doutorado em Direito, eu entrei para falar sobre violência, pesquisar sobre violência e sair com uma pesquisa sobre afeto. E afeto no direito, eu acho que foi a própria Ingrid que falou primeiro, ela do mundo do direito, ela podia até, eu acho que ela pode avaliar melhor o desafio, né, que é falar de afeto no direito. E ali eu tive várias dificuldades em termos de metodologia, principalmente porque o meu principal referencial passou a ser o Merleau-Ponty. E o Merleau-Ponty não é um referencial utilizado em pesquisas na área do direito, né? E a fenomenologia da percepção é uma metodologia, né? Meu campo empírico, aí eu me lembrei muito da Ana Luísa e da Lauriane, que foi depois, se não me engano, Lauriane, né? E aí a Lauriane, ela traz, primeiro porque me atravessa, porque eu tenho uma mãe idosa, né? Então, a questão do vazio, né? Com luto, e também, em contrapartida, você também tem aí também a doença, né? O adoecimento, o envelhecimento. Eu vou fazer 57 anos, então vem uma série de questões, né? E ela, quando fala sobre o sensível, né? Despertar o sensível, foi a primeira, vamos dizer assim, o primeiro desafio para mim com o Merleau-Ponty. E aí, eu não sei se a Lauriane trabalha com o Augusto Boal. O Augusto Boal tem o pensamento sensível, que agora eu também estou retomando, né, na pesquisa de pós-doutorado. Para mim, agora, foi uma novidade o grupo focal. O grupo focal é da sociologia, eu nunca tinha utilizado, e se eu tivesse conhecido antes, para mim teria sido excelente no campo empírico, tá? Uma outra questão também, como eu trabalho com fotografia, e aí eu já comecei a trabalhar lá no doutorado, né? Então, é uma coisa que você vai montando, você vai adaptando. Uma metodologia, principalmente o Merleau-Ponty, é uma adaptação, você vai se adaptando, né? E aí, por isso que eu estou falando do grupo focal. O grupo focal, e aí eu vejo que o campo da psicologia ela tem um rigor metodológico muito maior, né? Inclusive a questão ética também, né? Que no campo do direito você não tem, vamos dizer, essa delimitação, essa como é que eu vou dizer? Até um entrave, às vezes, mas não vejo, a palavra não é essa, entrave, mas uma coisa mais assim, fechada, e que você tem um rigor maior
né? Então, até na comissão de ética, você tem que realmente ter uma aprovação. No direito, você não tem isso. Inclusive, você não tem nem essa opção ali, né? Então, mas, enfim, sobre metodologia, que você me perguntou especificamente, eu não estou encontrando tanta dificuldade como eu encontrei no doutorado. O doutorado foi muito pior, muito mais difícil mesmo, tá? E principalmente da dificuldade do direito com outras, com alternativas, com outras opções, né? E inclusive de referenciais. E aí eu não digo só de metodológico, porque aí eu também, e aí a gente faz uma, né? Isso vai da maturidade também acadêmica, você vai lançando mão de estratégias, né, para você lidar com determinadas dificuldades, com a pesquisa, inclusive com imprevistos, né, da pesquisa. Então, você vai lidando com isso e a metodologia também pode te ajudar, né? Eu não sei se era isso que você queria ouvir, se você quer ouvir algo mais. Agora, eu queria, eu gostei, né, da apresentação de todas, mas eu gostaria do e-mail da Ana Luísa, porque a Ana Luísa, o autorretrato, tem muita coisa que a gente pode conversar dessas oficinas que eu fiquei fascinada. Agora eu vou trabalhar com adolescente, né, em escola. Não é vamos dizer assim, uma prática que eu tenha, né? Então eu queria muito conversar com ela. Eu achei interessantíssimo, porque eu trabalho, né, com fotografia, e aí, enfim, mas é isso, eu estou aqui à disposição. A minha pesquisa às vezes causa um pouco de estranhamento, até pela terminologia, né, pelo fato do estranhamento com esse campo, né, da inteligência artificial, né? Então tem um certo estranhamento. Mas eu acho que estranhamento é muito bom, né, Lariane? Estranhamento é importante novas formas de você despertar o sensível, isso é muito merleau-pontiano, isso é muito. E aí uma outra coisa interessante que você falou do Deleuze, mas aí eu falo do Guattari com Caosmose, quando você citou, né? E aí eu me lembrei muito disso. Mas, enfim, tem muita coisa aqui legal que a gente pode trocar. Lariane também, né, se quiser trocar um pouco, eu acho que conversaria mais com a minha supervisora, né, porque você é atuante, né, eu não sou psicóloga, né, minha pesquisa sempre foi no campo do direito, mas essa pesquisa, né, que eu venho desde 2020 com essa ideia e divulgando também, era de forma independente, ela está muito relacionada à psicologia, às humanidades digitais, à filosofia, então ela não é fechada, né? E eu acho que, nesse sentido, a gente conversa muito, como eu converso com todos os outros também, tá? Eu estou só falando porque a Lariane me tocou, por causa de um momento pessoal meu, né? E a Ana Luísa, porque é a cara do nosso projeto, né? A pesquisa dela tem tudo a ver com o nosso projeto. E é isso. E eu agradeço a oportunidade e de troca também, de conhecer a pesquisa de vocês. Fiquei assim muito interessada, né, em aprender mais, e inclusive a curiosidade que Lariane deixa, né, com o trecho da música. E aí eu queria, né? Eu vou pegar aqui a linha, o fio da Lia. Então, eu venho, como eu falei, eu venho de uma pesquisa clínica, né? Minha pesquisa não está atualmente num projeto de doutorado dentro da universidade. O que para mim é bem desafiador, eu acho bem desafiador, né? Porque eu acho que a clínica e no trabalho a gente vai lidando com uma prática e principalmente no envelhecimento, porque o envelhecimento não é do outro, o envelhecimento é meu, né? Então eu coloco o meu corpo no trabalho de envelhecimento. Então, quando a gente trabalha com o velho, eu estou trabalhando com o meu velho, que sou eu também,
né? Então, é um trabalho não só pessoal, como a gente precisa desconstruir essa ideia, por exemplo, de que na velhice não se pode criar novas memórias, por exemplo, né? E por isso que eu falo dessa construção do sensível. Isso, acho que eu posso colocar isso como um método do trabalho da minha clínica, onde, de que maneira a gente vai criando novas impressões sensíveis no corpo velho. Isso é criação de memória, né? Então, eu acredito no velho. Eu tenho uma velha de 90 anos que chegou para mim e falou: eu quero aprender piano, teclado, eu nunca aprendi, e está aprendendo, e é lindo ver isso, né? Acho que a arte, ela entra nessa ruptura desses pensamentos cristalizados, que às vezes pode ser um desafio na academia. E por isso que é tão importante, Lia, eu acho lindo isso que você falar, como se falar de afeto na academia. Isso é uma construção, isso não está dado. E é nessa construção que a gente vai criando devires, é isso. E o artivismo, ele também está relacionado à resistência. E falar de afeto na academia é resistência. E outra coisa, eu estar aqui e eu estar lá, 2 apresentações numa semana, vou fazer 57 anos, é também uma resistência, porque a gente parece que não serve, não, a gente serve. Eu até finalizei uma fala essa semana, a gente não tem idade para criar, criatividade não tem idade, para você pensar, não tem, para sentir, não, a sensação, as sensações, o corpo, como você trabalha com o corpo, né? E isso é merleau-pontiano também. Você está aberto, né? Então, isso não tem idade, isso não tem gênero, não tem sexo, não tem nada, não tem cor, isso é muito importante, né? Enfim, e aí eu também estou numa outra ponta também que tem muito preconceito com a inteligência artificial, com a arte, né? Enfim, mas eu gostei muito, sabe, desse GT. Eu adorei esse GT, porque enfim, é muita coisa aqui que está pensando, mas eu não quero tomar o espaço de todo mundo aí, não, porque senão eu falo muito. Obrigada, Lia. Brenda, você quer falar alguma coisa? Eu quero só pontuar que aqui no Amapá nós estamos passando por um processo aí da questão do petróleo, né? Penso que muitos têm conhecimento, porque é algo que está muito na mídia, né? E a minha resistência em relação não só a essa pesquisa em si, mas a minha própria pesquisa mesmo dentro do mestrado, que é sobre direitos coletivos e direito socioambiental, território, sofre uma resistência muito grande política, né? Mais do que metodológica, é uma resistência política, por conta que há muitos interesses do capital para a implementação da questão do petróleo aqui, que vai acontecer, é algo que não tem como evitar. Já tem pareceres positivos dos órgãos, que era o que a gente ainda esperava que poderia, o Estado, né, que poderia conter esse avanço, não está acontecendo, não vai mesmo, porque o capital tem uma força muito grande, né? E, então, a universidade sofre com isso, com essas pesquisas em relação a direitos coletivos, por conta aqui no norte dessa nossa realidade, né? De enfrentamento. Então, queria só pontuar nessa questão da dificuldade de se falar em direito coletivo e de direito socioambiental. Sim, obrigada, Brenda. Se vocês ouvirem uma criança gritando, é minha sobrinha, porque ela acabou de chegar. Então tá, enfim. Eu acho que já podemos parar a gravação, né? Porque o outro GT já começou, 16h14. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, porque foram muitas apresentações, né? Infelizmente eu queria até perguntar para a gente que já saiu da apresentação, então não tem mais. Eu gostei muito de todas as apresentações, e queria ouvir também a música de Lariane. Eu queria o contato, eu vou deixar o meu contato, que então fica mais fácil, tá? Podem botar os contatos no chat, gente, pode pegar os contatos no chat.
Eu não sei chegar no chat, gente. Desculpa, eu sou uma analfabeta tecnológica. Entendi. Mas se você quiser, então, pode deixar o link da música no chat também, a gente ouve depois, pode facilitar também, viu? Pode ser. Alguém pode escrever para mim. Tempo e Artista do Chico Buarque. Mas se vocês quiserem. Como é? O tempo, tempo e artista. Mas é tempo e artista. Tempo e Artista de Chico Buarque, não é isso? Tá, eu encontrei aqui, vou deixar o link, aí você vê se é essa mesmo, vou deixar aqui no chat. Aí clica aí, eu acabei de botar, vê se é essa. Agora clicando eu consigo, peraí. E que aparece propaganda. Sim, mas tudo bem. Eu deixei no chat aí um link do YouTube. Mesmo. Tá bom, pronto. Edna, é essa. Tá certo, então, gente. Joselane? Meu Deus, eu tô ruim de nome. Joselane, fala alguma coisa? Sim, então é isso, pessoal. Se ninguém tem mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, é isso. Queria agradecer muito vocês. Foi um debate muito maravilhoso, muito proveitoso. Acho que cada uma pegou alguma coisa para levar para si também, né? Para refletir, para usar talvez nas suas pesquisas ou na sua vivência mesmo. Então é isso. A gente vai ter outros GTs ainda, né? Quem quiser participar, os links estão todos na programação. E a gente se vê nos próximos GTs. Muito obrigada. Gente, e aí vocês já sabem que eu não sou um bot, tá? Metafex sou eu, porque não deixaram eu entrar, né, na parte da manhã, eu acho que acharam que era um penetra, né? Então, aí eu já até avisei, porque eu falei, não, eles devem ter pensado... né, agora você não está certinho, ninguém vai mais lhe barrar, fique tranquilo. Então, amanhã eu já participo novamente. Minha querida, deixa eu te falar, eu peço desculpa em nome da organização, realmente o monitor achou que era um bot. Tranquilo. Aí eu mandei uma mensagem, eu falei assim, gente, como é que eu vou me comunicar? Aí fui lá no Instagram, por isso que é bom